Boa Seja muito noite. bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu, prazer é nosso. Tô- Fiquem conosco até o final. Vamos ter muitas surpresas até o final da nossa live. Então, permaneçam conosco até o final e vocês vão se encantar com tanta riqueza que a Dai tem para nos ensinar, para nos trazer aí na vida, tanto profissional quanto pessoal, né? Eu posso dizer que com certeza valeria a pena só se você estivesse aqui, o pessoal ficar na live até o final. Ai, querida, vamos lá então. Eu vou me apresentar e depois tu te apresenta, tá? Combinado. Então tá, eu sou a Joyce Marafon. Nossa, olha, iniciei a minha carreira fazendo pedagogia e aí trabalhei como coordenadora, orientadora, diretora, fiz psicopedagogia, né? Pós em psicopedagogia, cliniquei por um tempo, depois fiz pós em gestão e tutoria, depois fui para a área da TI e aí fui tirando as certificações. E aí, durante todo esse tempo, estudando a inteligência sensorial, que é a inteligência dos nossos sentidos. E aí, quando eu fui então para a área da TI, foi quando eu consegui colocar tudo em prática, que eu consegui montar o curso e compreender melhor como a gente pode aplicar, colocar em prática a nossa inteligência sensorial. E hoje estou aqui. Então a gente está fazendo bastante live, divulgando, mostrando um pouquinho o que é esse assunto, esse tema e como ele conversa com tudo isso que a Dai vai nos trazer. E eu tive o privilégio, o prazer de ser aluna da Dai, quando eu estava aí nessa busca por esse conhecimento maior dentro da área da tecnologia, dentro das metodologias ágeis, que é o que a gente tem vivenciado hoje, né, Dai? Exatamente. Agora tu te apresenta aí para nós. Ah, tá certo, então. Bom, é um prazer estar aqui. Eu agradeço de coração. Tenho muita gratidão de ter você na minha vida. Você sabe disso. A gente sempre que pode, a gente tá uma agradecendo a outra, mas é incrível o quanto que eu aprendi com você. Eu fui sua professora, você é minha aluna, mas não tem como eu falar que eu não aprendi nada com você, até porque eu nem sabia que a gente tinha mais de 20 sentidos, né? Aprendi isso com você. Em todas as aulas que a gente teve a oportunidade, né, de estar juntas, eu também aprendi muita coisa bacana, então eu agradeço muito por ter você aqui comigo. Bom, vamos lá, gente. Eu sou a Daiane Bergamasco, estou no mercado de marketing digital há um pouco mais de 10 anos, sou sócia fundadora da agência de marketing digital e desenvolvimento web, a Definitiva Digital. Também sou professora e mentora, dou aulas particulares aí de gestão de projetos, gestão de negócios, marketing digital. E fui convidada aqui pela querida Joyce para falar sobre inteligência sensorial no marketing. Isso aí, isso aí. Só isso, né? Só esse Só. Só isso, gente. As aulas da DAI são fantásticas. Eu aprendi muito, super aconselho. E não só aprendi as metodologias ágeis, como a gente conseguiu ter um outro aprendizado que foi além, né, Dai? Sem dúvida. Eu quero explicar um pouquinho para vocês rapidamente, para que a gente não perca este momento com a Dai, que é um momento extremamente importante. O que é a inteligência sensorial? A inteligência sensorial é a inteligência dos nossos sentidos. Como a Dai falou, não são apenas os 5 sentidos básicos, né? A visão, a audição, tato, olfato e paladar. Nós temos 26 sentidos e nós somos super poderosos. Se nós soubermos utilizar cada sentido, se nós compreendermos que eles existem e que a gente precisa realmente trabalhar em cima deles, a gente precisa estar o tempo todo impactando e sendo impactado, né? E o que acontece? Quando nós recebemos as informações, tanto internas quanto externas, no momento que a gente se olha o quanto é mágico e rápido, a gente já consegue enxergar tudo. E todo esse estímulo, tudo isso vai direto lá para o nosso sistema nervoso central. E ali o nosso cérebro, então, começa o momento da resposta.
para tudo, para o nosso comportamento, para as nossas atitudes, para a nossa fala, né? A nossa comunicação, seja ela verbal ou não. Então percebam que tudo inicia nos nossos sentidos. No momento que a gente está se olhando, que a gente está se impactando, tudo inicia. Por isso a gente precisa ter esse autoconhecimento, conhecer cada sentido do que somos capazes e aí conseguir autogerenciar todos os nossos sentidos, os nossos comportamentos, conseguir realizar uma autoterapia, né, e uma psicoeducação. Porque nós estamos no mundo das conexões, né, Dai? Tá tudo interligado. O nosso pessoal com o profissional. E aí entra bem essa questão assim do marketing. Como que eu consigo trabalhar essa questão da inteligência sensorial no meu trabalho, seja com os meus colegas, seja com a minha empresa, seja com a minha loja? Como eu consigo identificar tudo isso, né? Então, esse é um assunto que tu lida, que tu sabe muito bem, né? E aí, como ser assertivo, né, com essas estratégias assim do marketing, juntamente com a inteligência sensorial? Bom, uma das principais dores que eu percebo aí nas minhas mentorias e também nas minhas aulas para quem não sabe, eu dou aula aí para pessoa física, para pessoa jurídica, mas a maioria dos meus alunos que me buscam hoje são realmente empresas pequenas ou pessoas que têm projetos aí que querem tirar do papel, ou empresas que já existem, mas que precisam adequar aí um pouquinho as estratégias de marketing digital. E é unânime quando a gente fala de dor em como otimizar, como ser mais assertivo nas minhas estratégias de marketing digital e com isso conseguir gerar mais resultados aí para o meu negócio. Eu sempre falo, e você vai lembrar disso, Joyce, em uma das nossas primeiras aulas, que o caminho, né, para a gente ser mais assertivo é conhecer o público-alvo. Só que quando a gente fala sobre público-alvo, a gente acaba se limitando muito naquele entendimento dos dados demográficos, dados geográficos, e na verdade a gente precisa um pouquinho além disso. A gente precisa realmente conhecer a fundo o perfil comportamental e os interesses da nossa persona. Persona no marketing é a representação fictícia, né, dos clientes reais. E o objetivo disso tudo é conseguir entender com quem que eu estou falando, quais são as dores desse meu consumidor, porque somente dessa forma que eu vou conseguir criar o DNA ideal das minhas estratégias de marketing. E não só com relação a encontrar a pessoa certa, né? Falar com o público certo, mas principalmente reduzir custos em questão de investimento, de marketing, e realmente criar ações aí muito mais adequadas, que tenha relação com a cultura dessas empresas. Então, sendo um pouquinho mais concisa na minha explicação, quando a gente vai entender o que é público-alvo, né? Homens, mulheres que moram aí na região sudeste do Brasil, que têm 30, 40 anos. Quando eu estou falando dessas características, eu estou me referindo ao público-alvo. Agora, quando eu pego e traço um perfil, por exemplo, a Joyce, mulher, 18 anos, que mora no sul, ou melhor, sendo bem mais precisa, né, que está em Porto Alegre, mas que nasceu em São Paulo, que é mãe, que é casada, que é empreendedora, eu estou atribuindo muitas outras características. Isso faz com que eu tenha um entendimento sobre a Joyce muito mais profundo, fazendo com que eu consiga entender quais são as estratégias que eu preciso criar em cada uma das etapas do funil, né? Talvez aí a gente já tenha escutado falar bastante sobre funil de venda, sobre jornada de compra, mas na hora de colocar em prática, por exemplo, uma estratégia de embalde marketing, que é quando a gente trabalha a técnica de fazer com que o cliente venha até a gente, o que eu faço? Como que eu vou falar com esse cliente? Quem que eu tenho que atrair? Eu vou usar a mesma estratégia para falar com cada um deles, porque veja bem, eu tenho um público-alvo
E nesse público-alvo, eu consigo ter várias personas, várias representações fictícias do meu cliente ideal. E a partir disso, eu preciso trabalhar na minha jornada de compra um conteúdo específico para cada um deles, né? Ou seja, eu não posso falar com a Joyce, que está ainda naquela etapa de aprendizado e descoberta sobre aquela dor. Que nem eu falei para você, eu não sabia que nós tínhamos mais aí do que 5 sentidos, né? Até conhecer você. E então eu ainda estava naquela etapa do funil, ali no topo do funil de vendas, dentro da jornada de compra, na fase de aprendizagem, de descoberta. E o que você precisa fazer para quem ainda precisa descobrir que precisa de você? Eu preciso criar um conteúdo específico para essa pessoa, eu preciso educar, eu preciso criar conteúdos que despertem aí o interesse desse público, né, dessa persona. E a partir disso eu vou trabalhando ela na etapa do funil, passando ela ali pro meio do funil, que é fazer com que ela passe de reconhecimento, de aprendizagem e descoberta para reconhecimento, né, para reconhecimento daquele problema. Então, trazendo isso para mais perto, quem trabalha com serviços, prestação de serviços, produtos, enfim. Às vezes o meu cliente, ele precisa de mim, ele já sabe que precisa disso, ele já tem essa consciência de que precisa da minha solução, mas ele não sabe ainda como que o meu produto ou como o meu serviço vai ajudá-lo a resolver aquela dor. Então, na hora de construir essa jornada de conteúdo, eu preciso criar algo de acordo com cada etapa que essas pessoas estão, né, que essa persona está. Então, vamos fazer um resumão aqui disso tudo que eu expliquei para ficar ainda mais claro, porque eu sei que às vezes eu uso uns termos técnicos e que talvez para o pessoal que está assistindo a gente não faça tanto sentido. Então eu vou tentar aqui traduzir para realmente ficar mais claro para todo mundo. Tem umas perguntas, daí eu vou... Perfeito. Então vamos lá, vamos imaginar esse cenário. Para que todo mundo coloque em prática aí nas empresas, nos seus negócios, a partir de amanhã já. Eu tenho meu público-alvo, então eu falo com homens, com mulheres, eu sei qual é a faixa etária desse meu público-alvo, eu sei aonde meu público-alvo está, em questão geográfica mesmo, e eu já aprendi a definir as minhas personas. Para eu definir as minhas personas, eu preciso olhar para dentro de casa, ou seja, eu preciso olhar para a minha empresa, entender ali o comportamento do meu próprio cliente e a partir disso fazer levantamentos, questionamentos que vão me ajudar a traçar um perfil ou vários perfis de persona. Porque quando a gente tem um público-alvo mais abrangente, que eu atinjo ali homem, mulher, de diversas faixas etárias, isso que significa que eu não vou conseguir traçar um único perfil de pessoa, certo? Eu vou precisar criar vários perfis. E a partir disso, eu vou precisar criar uma estratégia para alcançar cada uma delas. Mas veja bem, cada uma dessas personas está em uma etapa da jornada de compra. Então, se eu tiver na minha empresa 3 personas, eu vou precisar fazer com que elas passem pela etapa do funil de vendas, topo, meio e fundo de funil, considerando toda a jornada de compra. Ou seja, para a persona número 1, eu vou precisar realmente gerar um conteúdo que ela ainda não sabe sobre o que é, por exemplo, inteligência, né, sensorial. Depois eu vou precisar mostrar para ela que ela precisa do meu serviço, do meu produto. Às vezes ela já precisa, mas ela não imaginava que já existia essa solução para ela. Depois eu vou precisar mostrar que a minha solução é a solução ideal para ela. E depois eu vou passar para a última etapa, que é a decisão. Ou seja, a pessoa já identificou aquela dor, ela já sabe que ela precisa solucionar aquela dor, só que ela precisa escolher de quem que ela vai comprar, né? De quem que ela vai contratar esse serviço. E trazendo isso mais para a realidade do marketing digital, eu preciso de fato criar uma jornada de conteúdo específica para cada uma delas. Ou seja,
se eu for pensar aqui num cenário de um e-commerce, ou melhor, vou trazer mais pro real mesmo, de prestação de serviços. Eu tenho um site, e qual que é o objetivo do meu site? É uma vitrine, né? Na verdade, eu sempre gosto de fazer essa analogia. Se a gente está aqui na 25 de março, por exemplo, tem um monte de lojas. E o que vai fazer com que uma pessoa pare na frente de uma das vitrines para comprar alguma coisa? É aquela a vitrine mais atrativa, mais bonita, né? E quando eu entro lá dentro, que eu vou receber um atendimento e que vários outros fatores vão determinar se eu vou comprar aquele produto ou não. Preço, apesar que preço não é um fator determinante na escolha de um produto, né, na compra de um produto, mas principalmente o atendimento e a qualidade do produto, ficando o preço ali em terceiro lugar. E trazendo isso para nossa rua da internet, o que vai acontecer? Eu vou ter um site e o site é a minha vitrine. Só que não adianta nada eu subir um site na internet e não fazer nada para divulgar esse site. E é aí que eu começo a jornada de conteúdo. Então, primeiro eu preciso atrair tráfego, que nada mais é do que os visitantes para o meu site. E eu estou nessa etapa de atração. E como é que eu faço para atrair os clientes para o meu site, né? Ou melhor, como é que eu faço para atrair esses visitantes para o meu site? Eu vou criar estratégias de tráfego pago, tráfego orgânico, né? E esse tráfego pago, esse tráfego orgânico, ele pode acontecer nas redes sociais, ele pode acontecer através das campanhas do Google, que isso eu espero que a gente tenha oportunidade de ter outras lives para falar mais profundamente sobre esses temas, essas pautas, porque falar de marketing digital é de fato algo muito profundo, então eu precisaria de horas aqui para conversar com vocês. Mas a partir do momento que eu atraio esse potencial cliente para mim, que é um visitante a princípio, concorda comigo que não é muito inteligente eu atrair qualquer pessoa? Eu preciso atrair realmente um público qualificado? E como que eu vou atrair esse público qualificado? A partir do entendimento de quem que é o meu cliente, quem que é o meu público, quem que é a pessoa que eu quero realmente que chegue até lá. E depois que ele passa por essa etapa, ele chegou ali no meu site, eu preciso ter algumas ações para converter ele no que a gente chama no marketing digital de lead, né? Então eu vou passar ele para uma segunda etapa ali. E o que eu posso fazer? Eu posso ter um formulário, né, de contato dentro do meu site, eu posso fornecer para ele alguma coisa em troca dos dados dele, que é o quê? Uma participação no workshop gratuito, uma consultoria gratuita, um cupom de desconto, certo? E quando ele preenche aquelas informações no meu site, aquilo tá interligado com a minha base de contatos e eu vou fazer com que ele entre num fluxo de automação de marketing digital. E a partir daí, eu vou começar a trabalhar esse lead para potencializar ele a ponto de torná-lo meu cliente. Só que não para por aí as estratégias de marketing, porque ao mesmo tempo, né, que eu estou aqui trabalhando para atrair um público qualificado para o meu site, eu também preciso me preocupar em qualificar, fidelizar e manter a base que eu já construí. Ou seja, é trabalhar a etapa de análise e de relacionamento. Eu não posso deixar para lá os clientes que eu conquistei. Até porque quando a gente ouve que é muito mais barato manter um cliente do que conquistar novos clientes, isso é total verdade. E o embalde marketing, Joyce, assim, as pessoas ouvem muito falar, mas não entendem muito bem em como que eu vou colocar essa estratégia dentro da minha empresa. Eu realmente preciso contratar uma agência de marketing digital para fazer isso por mim? Ou será que eu tenho ali um outro método, né, de aos pouquinhos ir implementando essas ações, principalmente os pequenos, né, empreendedores aí, ou os que ainda querem empreender, mas que ainda não tiveram essa oportunidade? Então não, a verdade é que você consegue fazer aí algumas ações, e se eu puder compartilhar aí algumas dicas, dependendo das perguntas do pessoal, para conseguir ajudar, vai ser um prazer. Mas de forma geral, gente, para que a gente consiga sanar as principais dores aí, tirando como parâmetro, né, os alunos que eu já atendi, as mentorias que eu já realizei, as consultorias que eu já dei,
para quem que eu devo vender, para quem que eu quero vender. Eu tenho meu produto, mas nem sempre essa é a ordem. Às vezes eu defino o produto primeiro e depois eu vou saber quem é que vai comprar de mim, e às vezes ao contrário, às vezes eu identifico no mercado uma demanda e uma oportunidade e eu crio um produto. E às vezes eu não vou nem sanar uma dor, eu vou simplesmente despertar um desejo. Se a gente for parar para pensar aí, a tecnologia está aí para confirmar isso, né? A gente não precisava de smartphone há alguns anos atrás, mas isso foi criado, foi despertado um desejo aí nessa parcela, agora todo mundo, mas em uma parcela específica inicialmente de um público, e agora se tornou algo essencial na nossa vida, né, na nossa rotina. Então o primeiro passo é você realmente saber para quem que você quer vender o seu produto, para quem que você quer vender o seu serviço, e a partir daí você traçar um plano estratégico com um DNA mais assertivo. Tudo isso, Nai, tudo isso que tu tá falando, assim, é muito importante para mim. É o momento que eu tô vivenciando, né? No momento eu tô trazendo muito do conteúdo, fazendo com que as pessoas compreendam, queiram saber um pouco mais sobre a inteligência sensorial, sobre quais são os benefícios que ela pode trazer para a tua vida. E nesse momento é o que eu faço, né? Todos os dias, assim, tento trazer um pouco mais sobre esse conteúdo para gerar essa curiosidade, esse interesse. Já tem alunos no curso, estou muito feliz, esses alunos já estão trazendo outros alunos, estou fazendo algumas mentorias, e as mentorias também estão me trazendo outros alunos, bem como você está falando, né? E pelo que eu estou te ouvindo agora, a venda, ela vai ser uma consequência, né, de toda essa experiência que a gente vai gerando nesse passo a passo que você está trazendo. Então, é bem uma via de mão dupla ali, né, porque tu tá o tempo todo gerando valor, tu tá o tempo todo mostrando, né, o porquê essa pessoa deve comprar ou deve contratar o teu serviço, porque tu tá trazendo algo de valor a ela, né, e ela vai com certeza se beneficiar com isso. E aí, quando tu fala da pessoa certa, é perfeito, porque quando acontece essa mentoria ou quando essa pessoa está no teu curso e que ela percebe, nossa, quanto ela se identificou e ela te traz essa devolutiva, não tem preço, não tem valor, né? Isso é incrível, é uma das melhores sensações que eu já tive, assim, na vida, sabe? Então, tudo isso que tu tá falando faz muito sentido e é bem sobre isso, assim, é sobre essas experiências que a gente vai gerar na vida de cada um, né? E quando você falou também sobre entrar numa loja, por exemplo, ali na 25, claro que tem diversas situações que a gente, né, tem o desejo da compra, mas daí vem a inteligência sensorial. Daqui a pouco, se você entra e sente um cheirinho que te traz uma memória afetiva, né, e te faz ficar mais tempo ali, ou tem uma música de fundo que te acalma ou que te traz uma experiência multissensorial, que é o sentido da sinestesia, que faz essa fusão, ou daqui a pouco a loja tem ali um formato ali de você fazer alguns experimentos, né, umas provas, ou de repente alguém te maquiar. Então tudo isso vai fazendo com que você fique mais tempo ali, tem esse bem-estar e daqui a pouco o desejo da compra, né, mas o desejo real de ter aquele produto, porque a pessoa te chamou a tua atenção, aquilo te trouxe uma memória afetiva e realmente mexeu contigo, né? Te trouxe aquele desejo. Então, a gente pode estar usando os nossos sentidos para fazer com que a pessoa, então, realmente queira comprar o nosso produto. E a música, sabe, foi ontem até que a gente estava criando uma marca sonora, né? E aí eu estava ajudando o meu aluno a criar uma marca sonora que é necessário.
E quando tu escuta uma música, tu inunda o teu cérebro de dopamina. E aí, quando acontece isso, porque a gente precisa desses neurotransmissores, né, e dessa sensação. E aí, quando acontece isso, tu quer mais disso. Então, se a música te deu esse sentimento, te trouxe essa sensação, tu vai ficar mais tempo naquele lugar, ou tu vai querer mais daquilo, e isso pode ser um gatilho de compra, né? Deixa eu tentar ler a pergunta. Fizeram 2 perguntas aqui, tá, Dai? Tá bom. Eu sei que tu tem muito mais ainda para falar, mas responde Sim. aqui essa pergunta. Peraí, guarda aí para não esquecer. Aqui uma pergunta, ó. Na prática, como utilizar os sentidos na elaboração das personas? Ou melhor, como trabalhar, relacionar os sentidos com as personas? Responde essa, depois eu leio a outra, tá? Tá bom. Bom, eu acho que falar sobre sentidos, você tem muito mais propriedade do que eu, então eu vou trazer o conhecimento que eu tenho e até mesmo já aproveitar para complementar tudo que você acabou de dizer. Porque realmente a experiência de você entrar numa loja ou trazendo isso Tá dando microfone. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Ah, então tá bom. Me deu um pouquinho de microfonia, mas vamos lá. A experiência, né, que a gente tem numa loja física com relação ao sentido olfativo, ou até mesmo de você ouvir uma música, mas se a gente for trazer isso mais para a experiência no digital, né, no online, a gente já tem ali estatísticas que comprovam que quando você recebe um e-mail com o seu nome escrito ali, a experiência que você tem com aquela marca já é totalmente diferenciada, né? Então, imagina como vai ser muito mais fácil você atrair o público certo até a sua loja. Vamos tratar dessa forma, independente de onde que é, se é online ou não, mas vamos tratar dessa forma. Atrair aquela pessoa certa através das estratégias com DNA assertivo que você já criou, porque você sabe com quem que você quer falar. E aí a pessoa ela vai ser impactada com a inteligência sensorial que você já está trabalhando também, porque, as pessoas estão chegando, as pessoas têm potencial para serem clientes, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a inteligência sensorial e vou fazer com que elas se apaixonem, né? Fazer com que elas queiram ficar, queiram comprar. Até os esforços comerciais, posso te dizer que com a inteligência sensorial vão ser ainda menores, né? Então vale super a pena a gente investir nesse conhecimento de inteligência sensorial. E trazendo um pouquinho para responder a pergunta, como que eu vou fazer para conseguir definir a minha persona, utilizando aí a parte mais sensitiva. Eu posso dizer por mim, quando eu olho para o meu público, né? Quando eu penso quem que é o meu público, falando dos alunos, entender o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de ouvir, como eles se sentem em determinados ambientes. Porque quando eu falo em construir uma persona, eu preciso olhar, novamente, como eu disse no início, para dentro de casa. E é justamente com os alunos que eu tenho e com os clientes que eu já atendi ao longo dessa jornada aí empreendendo, que eu consegui entender o comportamento deles, prestando atenção nesses detalhes que muitas vezes a gente deixa passar por considerar não tão importante. Então, eu acredito que a inteligência sensorial, e depois você pode até me ajudar a complementar essa resposta, Joyce, ela vai facilitar aí esse relacionamento com o potencial cliente, não somente depois que eu atrair o cliente certo, mas também para atrair ele para mim. Então, gente, o que vocês vão fazer? Vou olhar para dentro de casa, vou entender, fazer realmente, coletar informações com o meu público, entender o que cada um deles gosta, de forma bem profunda, e a partir disso eu vou atrair mais pessoas com características iguais. E quando eu trouxer essas pessoas para dentro de casa, eu vou impactá-las novamente com toda a estratégia de inteligência sensorial.
que fizer sentido, claro, né? De todas as que a gente sabe que tem, que são mais de 20, são 21 ou 22, Joyce? 26. 20, aí, ó, são 26. Tá aumentando isso aí. Então eu vou prestar atenção nessas 26, qual delas fizer sentido, eu vou implementar aí para conseguir manter esse meu cliente, tornar, obviamente, a experiência dele cada vez mais agradável com a minha marca. Eu quero trazer 2 sentidos que eu acho que vai ajudar a responder um pouco da pergunta e também vai colaborar com o que tu está dizendo. Nós temos o sentido da sinestesia. Como é que funciona esse sentido? Por exemplo, olha, eu não trabalhei nesse momento o cheiro, né? Não fiz nada nessa questão do olfato, não tenho aí num jingle, né? Uma marca sonora. Eu não falei nada, mas o meu olhar foi impactante, o meu olhar foi afetuoso e eu consegui impactar e afetar a pessoa através do meu olhar. E daí, o que o sentido sinestésico faz? Ele faz uma fusão. Se você conseguiu impactar, afetar a pessoa através do olhar, uma palavra, esse sentido sinestésico vai lá, busca aquela sensação e leva essa sensação para todos os outros sentidos, que a gente chama, então, de sensação multissensorial, uma experiência multissensorial. E aí isso te gera dose. E é legal essa dose, ó, uma dosezinha. Essa dosezinha que todo mundo precisa, você, eu, todos nós precisamos. E agora eu vou ser bem didática, vocês nunca mais vão esquecer, que é dose, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Então, não se preocupa, por exemplo, assim, mas será que eu vou conseguir atingir, afetar a pessoa com os 5 sentidos, né? Que aí são os básicos que a gente pensa. Pensa, segue o teu coração. Um deles vai fazer esse trabalho para você, que é o sinestésico. Ele vai fazer essa fusão. Um exemplo assim bem prático para te dar, por exemplo, quando você olha de repente uma blusa amarela, e aí você olha aquela blusa amarela e diz, nossa, essa blusa me dá uma sensação de calor. Isso é uma fusão dos sentidos. Só que o sinestésico, ele faz isso com todos eles. Ele busca isso em todo o teu corpo. Então, muitas vezes, tu chega num lugar ou tu olha para uma pessoa, tu não entende direito o que te faz te conectar de tal forma com aquela pessoa. Mas é o sentido sinestésico. Então, a gente tem que usar e abusar dele. Outro sentido importantíssimo que muitas pessoas por vezes não dão muita importância ou desacreditam é o sexto sentido, mas ele é verídico, né? Ele realmente existe e ele é cientificamente e biologicamente comprovado. Ele é uma sensação, mas isso é uma sensação de clarividência, é uma sensação extra, vamos dizer, extraterrestre? Não. Ele é verdadeiro, porque é o teu consciente com o teu inconsciente conversando. E aí eles vão te trazendo insights. Por exemplo, tá tendo uma situação que tá te deixando com o pé atrás. Daí você fica pensando, poxa, será que eu vou, faço, não faço? Por que te vem essa sensação? Porque você já viveu uma experiência como essa, que talvez não tenha dado certo, e aí o teu inconsciente busca aquela sensação que você teve, se conecta com o teu consciente e te traz essa sensação. Ou você escutou, daqui a pouco a tua mãe teve uma história como aquela parecida, que ela te contou que não deu certo, que não foi legal, e aí o teu consciente faz a mesma coisa, ele vai lá, busca aquela sensação que você teve ao ouvir aquela história, conecta com o teu consciente e te traz essa sensação. Daí você diz, não, mas meu sexto sentido está dizendo que não vai dar certo. Assim como o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, mas o meu sexto sentido está dizendo que eu tenho que investir nisso, que vai dar certo. É o teu consciente, teu inconsciente buscando sensações, buscando experiências que você já teve e te mostrando, vai em frente que vai dar certo.
Então a gente tem que escutar o nosso sexto sentido tanto para dizer, opa, vamos parar, né? Vamos esperar melhor, deixar vir melhor a consciência, a razão, ou também ouvi-lo e dizer, não, vamos seguir em frente que vai dar certo. Então são dois sentidos aí que a gente tem que escutar, né? E as coisas acontecem. É só acreditar que as coisas acontecem. Daí tem uma pergunta aqui para ti assim, ó. Tu dá continuidade no que eu falei. Tem uma pergunta aqui, ó. Aqui. Como eu posso... peraí que eu não tô entendendo aqui. Aqui. Como eu posso compreender melhor quem é o meu cliente, né? Foi tudo que você falou ali, né? Mas dá para até ser mais clara, né? Mas tu respondeu bem já. Não, claro, mas vamos lá. Mais uma vez, para a gente conseguir entender o que é persona, nada mais é do que uma representação fictícia dos clientes que eu já possuo. Quando a gente pensa em determinar um cliente ideal, o cliente ideal, na verdade, ele é aquele sonho de consumidor, sabe? Qual que é o consumidor que eu sonho? Com certeza, vocês têm aí algum cliente, aquele cliente predileto, aquele cliente que a gente gostaria que todos fossem iguais, né? Mas se você tiver a possibilidade de entrevistar realmente ou conversar pessoalmente com seus principais clientes e identificar as dores, as necessidades, os desejos e realmente se aprofundar ali para conseguir colher cada vez mais informações, e não somente aquelas informações que a gente tem numa base numa base de contatos ali, mas informações mais pessoais, como se a gente realmente estivesse conversando, batendo um papo ali no happy hour com um amigo. Isso vai fazer com que você tenha um entendimento maior sobre quem que é o teu cliente, qual que é o perfil ideal do teu cliente. E quando a gente pensa em desenhar essa estratégia, ok, entendi que eu preciso conhecer o perfil do meu cliente, mas só entrevistar os clientes que eu tenho aqui já é suficiente. Dentro do marketing estatístico, né, a gente chama isso de amostra. Então, eu não preciso conversar com multidões de pessoas, nem tentar falar com clientes do meu concorrente, da minha concorrência, para conseguir traçar esse perfil de persona. E é muito importante que a gente entenda que nunca vai ter apenas um perfil de persona. Eu sempre vou ter mais de um, e mais importante do que isso, a tecnologia, as coisas que acontecem aí no mundo todo provam que cada vez mais o comportamento humano e logo o comportamento do consumidor muda. E isso faz com que a gente precise de tempos em tempos revisitar todo aquele checklist que a gente determinou das nossas personas e refazer tudo de novo. Só dessa forma que a gente vai conseguir manter uma assertividade no que a gente chama no marketing digital de DNA, né? Então, ter um DNA aí definido para minha estratégia de marketing digital, ela é totalmente embasada em conseguir determinar uma persona muito bem desenhada. E quando a gente fala em desenhar a persona, gente, é justamente isso, é você criar um rosto para essa persona, criar um nome para ela, dar uma idade para ela e contar uma historinha, né? E acho que é isso. Outra coisa que você comentou, que acabou me trazendo aqui alguns outros insights, que eu, como empresária, sou muito focada no comercial dentro da Definitiva Digital. Eu sempre fui apaixonada por técnicas de vendas, e uma das técnicas que eu mais gosto é a técnica de rapport, né, que com certeza você conhece, Joyce, e tenho certeza que muita da nossa audiência aqui também já ouviu falar. Mas só para responder aí, né, para não ficar com dúvidas, quando você está conversando com alguém e você percebe
que essa pessoa, ela talvez gesticule de alguma forma muito específica, ou até mesmo quando você vai na casa de alguém, ou que você vai no escritório de um cliente e você identifica alguma coisa, como por exemplo, fotos da família, ou até, por exemplo, olhando aqui para o cenário da Joyce, eu estou vendo o violão lá no fundo. Se eu nunca tive contato com ela e eu chego nesse ambiente, falando para ela sobre o violão, perguntando para ela sobre o violão, automaticamente eu já estou despertando nela um interesse genuíno em falar sobre isso e um interesse genuíno em mim, porque ela vai, no subconsciente dela, ela vai perceber que, poxa, a Daiane nunca veio até aqui, ela não me conhece, mas ela demonstrou interesse em saber mais sobre mim, né? Essa é uma técnica que eu sempre gostei muito de aplicar e que acabou se tornando algo muito natural. Então, esse interesse genuíno pelas pessoas, mesmo quando você estuda muito sobre técnicas de venda, acaba realmente se tornando algo intrínseco e você acaba vivendo isso, vivencia isso aí no dia a dia. Perfeito, perfeito. E essa técnica super funciona, né, Dai? Essa técnica funciona demais. E tem, eu vou trazer duas histórias assim rápidas e que são curiosas, né? Tem uma cafeteria na Coreia do Sul que ele teve um insight, assim, o proprietário, né? Ele fez um mega investimento, ele colocou dentro dos ônibus um dispositivo com o aroma do café da cafeteria dele, e aí quando esse dispositivo liberava esse aroma do café, tocava o jingle da cafeteria, e aí as pessoas dentro do ônibus começavam a sentir aquele cheiro, escutar aquela música, e aí as pessoas começaram a associar e que aquela cafeteria, né? E começou a crescer muito, uma ficou pouco, e aí as pessoas queriam, né, provar aquele café e escutar aquela música, enfim. Então foi uma bela sacada ali, porque com certeza ali ele conseguiu, olha quantos sentidos. Certamente que ali o sentido da sinestesia, ele foi por todo o corpo, né, de todas as pessoas, porque tu imagina sentir aquele cheiro maravilhoso, escutar a música, né? Então teve uma fusão ali dos sentidos e causou essa curiosidade e muitos quiseram conhecer. E aí, outro exemplo assim que eu posso trazer é de uma corretora de imóveis, ela é brasileira, ela começou a vender muito quando ela começou, por exemplo, a entender para quem ela iria vender. Daí ela ia antes na casa, preparava um pãozinho no forno, fazia todo um café, e aí recebia o casal, e aí o casal chegava, né? Poxa, mas era exatamente isso que a gente queria, né? Esse cheirinho de pão quente, esse acolhimento de casa, de família, e aí ela começou a triplicar as vendas dela, né? Quando, então, claro, ela conhecia e entendia quem iria visitá-la, né? Para quem ela iria mostrar a casa. E aí ela fazia essas técnicas que antecediam, né, essa amostragem aí do local. Então, é realmente como você falou, assim, né, de tu estar buscando querer saber quem é essa pessoa, né, que vai estar utilizando o teu produto. Então, tem que ter esse desejo da gente estar conhecendo essas pessoas para poder, então, atingir aí, né, os corações e fazer sentido na vida delas mesmo. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que se parar para pegar lá na memória, vai ter alguma situação, alguma marca que se deixou presente por conta de uma lembrança olfativa. Já aconteceu com você? Já. De estar num lugar e sentir um cheiro e falar, nossa, eu conheço esse cheiro de algum lugar, não é? E isso é muito engraçado, porque antes de eu
de eu entrar no marketing e começar a estudar mais sobre o comportamento do consumidor, estudar sobre neuromarketing, eu sempre falava, gente, como que é possível, né, uma marca ela conseguir esse impacto nas pessoas? E hoje faz total sentido e eu amo essa área do marketing, né? Então, inteligência sensorial é algo assim fantástico para quem quer fazer dar certo, desde você atrair o cliente até você fidelizar ele, até você conquistar ele e torná-lo o que eu gosto de chamar de advogado da marca, né? Tá? Aqueles clientes que a gente tem, ou aqueles alunos queridos que eu tenho aqui também, porque eu já vi que a Juliana Paiva está aqui. Que legal, que legal. E já colocou aqui uma mensagem linda, muito obrigada, Ju, um beijo para você. Mas que tem aquelas pessoas que defendem você sem você nem pedir, né? Então isso aí é muito legal. E tem marcas que conseguem fazer isso de forma assim, com maestria. Eu, inclusive, gosto de falar sobre essa importância da gente... eu até vi aqui, parou para mim numa mensagem, normalmente ligados a momentos positivos, né? Da Bá Fischer. É isso mesmo, mas eu posso dizer para você também que os sentidos eles também podem causar efeitos opostos, né? A gente também pode causar efeitos ruins. Eu mesmo já tive experiência ruim com algumas marcas, mas o que eu ia comentar antes de travar aqui para mim é que eu acabo levando como referência algumas marcas que existem hoje aí no mercado, que elas não se importam em ter problemas, né? A gente tende, né, como empresário, como empreendedor, a pensar que um negócio bom é aquele negócio perfeito, e negócio perfeito não existe. A gente sempre vai ter um caos ali para tentar, né, superar. Só que o que impacta realmente hoje no consumidor é como a empresa vai lidar para resolver aquele problema, né? Então, você atrair o cliente certo, faça o que for possível, né, para você manter esse cliente ali dentro, com um bom atendimento e utilizando ali todos os recursos que a inteligência sensorial nos permite. Dai, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que será? E isso eu falo também por mim e talvez por tantas outras pessoas. Por que a gente tem vergonha de vender o nosso produto, de oferecer? Por que isso acontece? Mesmo que a gente acredite, assim, sabe? Sabe o que é legal? Veio na lembrança agora. Lembra quando eu falei pra você? Cria seu Instagram e eu não sei o que você vai fazer nele, mas eu quero te ver no Instagram, quero te ver fazendo live, né? E eu sou meio que casa de ferreiro espeto de pau, né? Porque eu incentivo todos os meus alunos a fazerem isso, mas eu tô ali nos bastidores dando aulas para um grupo pequeno de pessoas. Falando por mim, Joyce, eu acho que autossabotagem, a gente acaba se sabotando muito por ter aquela síndrome do impostor, sabe? Eu mesmo já vivenciei isso, de achar que eu não sou capaz o suficiente e de ver as pessoas ao meu redor falando, não, vai, faz, porque você é muito boa nisso, mas eu mesmo não acreditar no meu potencial, e eu acho que isso é realmente um síndrome aí do impostor, que a gente acha que não tem a capacidade que as outras pessoas enxergam. E o medo de vender... talvez seja porque a gente tem muito medo de receber não. E normalmente as pessoas que têm medo de receber não são as pessoas que também têm dificuldade de dizer não, né? Então a primeira coisa o não você já tem. A gente tem que buscar o sim, certo? Não podemos ter esse medo de dizer não. Até porque se a gente disser sim para tudo, a gente está falando sim para qualquer coisa e muitas vezes aquilo não faz sentido pra gente. Então, trazendo isso pro cenário mais comercial, primeiro, parar de auto-sabotar, de achar que você é um impostor, entender que você precisa se qualificar, se especializar
e isso só vai vir com a prática. Não adianta você mergulhar em vários conteúdos teóricos se você não for a campo e colocar tudo isso em prática, né? Errar tá tudo bem. Lembra que eu falei para você, Joyce? Se daqui a alguns anos você olhar para trás e você falar que o primeiro vídeo que você fez no YouTube tá perfeito, é porque você demorou muito tempo para começar. Exatamente. Não é? Perfeito. Foi. E tem outros alunos meus aqui também que eu já vi que com certeza ouviram isso também, porque eu falo isso para todos eles. Então é isso, a gente tentar... o perfeccionismo atrapalha muito a gente, né? Demais. E eu me lembro muito de algumas piadas que a gente vê sempre aí falando de... numa entrevista de emprego, né? Qual que é o teu ponto fraco? Qual o perfeccionismo? Gente, perfeccionismo é um negócio assim que paralisa a gente. Paralisa. Né? Então eu sou do máximo realmente do que melhor feito, do que perfeito. E vender... esteja em torno aí de pessoas que já fazem isso há mais tempo do que você, né? Que com certeza você vai aprender muito com elas, mas saia dessa teoria de aprendizado somente de ficar entrando conteúdo ali, né? De criar o que a gente chama de obesidade mental, de tanto absorver conteúdo e não aplicar isso. A prática ela só vai vir com a palavra sumiu agora, me ajuda, Joyce? Não é a prática, é a perfeição, na verdade, né? A perfeição, ela só vai ir com a prática. E eu coloco a perfeição entre aspas, porque a gente, né? Nós somos seres humanos, então a gente tá ali para errar mesmo. E o que importa é você errar e levantar e tentar de novo. Então, não, você já tem. É só bater na porta, realmente começar a vender. Sem achar que você não vai conseguir um sim, porque um sim, você vai receber 10 nãos. Mas o sim, uma hora ele chega. É verdade, ele chega. E é errando que você aprende, né? Não tem outra forma. É o jeito mais certo, é errar, e aí tu vai lá e aprende, faz melhor, né? É errando que você aprende. Dai, assim, olha, eu não tenho palavras para te agradecer. Quero saber se alguém tem mais perguntas. Podem fazer mais perguntas. Tu sabe que nas últimas... Depois eu já fiz algumas lives, né? E aí até não sei se a Joyce está aqui ainda, e a gente chegou à conclusão, esse Joyce, uma live, o pessoal fica bastante tempo numa live, 40 minutos. Passou, ele já, claro, a gente sabe que todo mundo tem essas coisas para fazer, mas esse é mais ou menos o tempo máximo. E aí a gente abre para perguntas, depois quem quiser nos chama lá no direct para a gente conversar mais, de repente a gente pode marcar até uma mentoria, né? Tu sabe que... Sem dúvidas. Eu fiz uma live com a... Que bom, que legal. Eu fiz uma live com a Marisa, e aí nós falamos sobre a comunicação assertiva, falamos a comunicação assertiva com a inteligência sensorial, e aí nós abrimos o direct depois para mentoria, né? E aí nós fizemos uma mentoria para 16 pessoas. Nossa, foi muito bom, muito bom. Rendeu bastante, foi muito legal, assim. Então... Tô abrindo aqui o direct para vocês também, né? Se quiserem, a Dai, já vou te colocar aí na fogueira, Dai. Pode colocar. Tá, vou te pegar um dia, assim, um tempinho, não vai ser demorado. A gente faz ali no Google Meet ou pelo Zoom, depende. E aí a gente faz uma mentoria mais específica, daí onde as pessoas podem perguntar mais, né? Sobre seus casos específicos, né? Sim, e até aproveitando para falar sobre isso, sobre a questão das mentorias, é bacana que quem puder participar, participe, porque daí realmente vocês vão conseguir trazer pra gente o cenário de vocês, né? O cenário que vocês estão vivendo. E eu gosto sempre de falar que eu gosto de pegar na mão de cada um de vocês, entender o cenário que vocês estão vivenciando e a partir disso criar aí uma jornada de próximos passos para que você saia da onde você está
pro nível seguinte, que eu tenho certeza que todo mundo aí almeja o crescimento, né? Então, essa mentoria, ela é algo muito específico, é muito direcionado. Então, se a gente conseguir fazer e abrir aí para dúvidas mais pontuais e, obviamente, a gente conseguir falar muito mais sobre tudo isso que a gente tentou resumir aqui, porque é um conteúdo muito profundo. Não dá, em 40 minutos não tem como a gente falar sobre tudo que a gente gostaria. Se eu fosse ensinar aí vocês a criarem uma persona, a criarem uma jornada de conteúdo para essa persona, às vezes o pessoal que está aqui já tem uma persona definida, mas não faz ideia de como criar uma jornada de conteúdo para cada uma delas. Então a mentoria, ela vai ajudar bastante nisso e eu estou aí à disposição, Joyce. Fiquei contente com o convite. Nossa, eu que fiquei, obrigada, tu me ajudou muito já, esclareceu muitas dúvidas e eu espero que tenha ajudado muitas pessoas. Vai ficar gravada a nossa live para quem quiser assistir, acho que vai ser muito bom mesmo. Obrigada, Dai, não tenho palavras para te agradecer, tanto conhecimento e dividir aí com a gente tudo isso. Imagina, foi um prazer de verdade. Fico aí aberta a próximos convites para conseguir falar um pouquinho mais sobre outros assuntos também. E também eu quero te ouvir aí falando, teve alguém que sugeriu aqui para você fazer uma live falando sobre cada um dos 26 sentidos. Vamos fazer aí, ó, olha só. E eu achei essa pauta super interessante, porque eu me perco na quantidade de coisas que a gente tem e assim, a possibilidade de utilizar cada uma dessas técnicas. Você deu um exemplo aí magnífico, e eu acho que muitas vezes a gente utiliza isso no nosso dia a dia, na nossa rotina pessoal também, e nem percebe, né? E se a gente tomar consciência dessas técnicas aí, a gente vai conseguir ter sucesso na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Então, eu super aprovo essa pauta aí. Vamos fazer, tem o sentido da interocepção, que ele nos diz, por exemplo, se os nossos batimentos cardíacos estão mais acelerados, como é que a gente está nessa questão mais interna, e se a gente conseguir de uma forma preditiva, né, se a gente conseguir perceber isso antecipadamente, e aí já aplicar técnicas, estratégias da inteligência sensorial para que a gente consiga ir se acalmando, a gente consegue prevenir ansiedade, ou para quem já tem crises de ansiedade, sabe? Daqui a pouco também uma depressão. A gente tem o sentido, por exemplo, da propriocepção, que eu acho magnífica, assim, que é um mapeamento do nosso corpo, que é a gente poder fechar os olhos e tu saber onde é que está localizada a tua mão, tu tomar um banho de olhos fechados. Ou um goleiro, por exemplo, ele tem que pegar a bola, né? Ele não precisa saber onde é que está a mão dele, ele precisa estar concentrado ali na bola, porque o corpo dele, ele sabe onde está. Só que isso é mágico, né? Se a gente para pensar, ou tem sentidos que se você está sentindo uma dorzinha, e aí, opa, eu vou ao médico. Então, você não deixa aquilo agravar, e aí você consegue, então, perceber o que está acontecendo com você antes que aquilo piore, né? Então, nós temos sentido, a gente tem 26 sentidos, é uma riqueza muito grande, e a gente tem que saber usar, né, Dai? Nós somos super poderosos. O que você falou aí me lembra, inclusive, de técnicas como Mindfulness, né? Que é esse mapeamento aí do nosso corpo, a questão dessa autopercepção do que a gente está sentindo para evitar possíveis crises de ansiedade ou até mesmo evitar o desenvolvimento de uma ansiedade. E é muito bacana, é um autoconhecimento. Eu falo que a inteligência sensorial é um autoconhecimento. E nada melhor do que você ter esse autoconhecimento para você conseguir, através disso, dessa inteligência, conquistar outras pessoas. Independente do âmbito, né, da nossa vida. Muito legal, Joyce. Estou amando o seu trabalho. Está sensacional. Nossa, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu te amo demais, Dai. Obrigada. É recíproco, você sabe disso. Muito obrigada por tudo, viu? Então, obrigada a você. Aí de novo o convite, eu vou te convidar de novo. E me chamem no direct, então, para a gente fazer a nossa mentoria. Beijo, gente. Muito obrigada por todos aí, que com certeza ninguém nunca ouviu falar de mim ainda. Ainda.
Eu fico aqui nos bastidores, né? Aquela coisa de novo do Casa de Ferreira Espeto de Pau, mas eu prometo que eu vou melhorar isso, vou tentar compartilhar um pouco mais o meu conhecimento aí com vocês. A gente quer vídeos, deixa eu colocar o teu arroba aqui, Dai, pro pessoal, por aqui. É Daiane, não tem ponto, tem ponto não. É Daiane, deixa eu... Eu vou ser bem sincera com você, Jó, eu tenho sempre dúvida se ele tem ponto ou não, porque esse meu Instagram, pessoal, ele é o meu pessoal. Ele não é o meu Instagram profissional, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Daiane profissional, eu convido, né, a entrar lá no meu LinkedIn, que é o Daiane-Bergamasco. Acho que só digitar meu nome aí vai aparecer meu rostinho. Vão conseguir também me encontrar e encontrar depoimentos maravilhosos dos meus alunos, inclusive o seu depoimento, Joyce, lá na plataforma do Super Prof. Aí, ó, Daiane Bergamasco. E também acessando o site da agência, da Definitiva Digital, né? Ali no meu perfil pessoal, na minha bio, tem o caminho lá pro site da Definitiva, tem o arroba da Definitiva do Instagram. É isso mesmo, Daiane.Bergamasco. Muito obrigada, Bá. É isso. Então tá, muito obrigada. Beijos. Obrigada pela participação. E fiquem muito obrigada bem, pelo convite. Uma ótima noite. Beijo, Dai. Obrigada por tudo. Um beijão. Tá? Obrigada a você. Até breve. Tchau, Até gente. Breve. Tchau.